Fala, mestrado, tudo bem com vocês? Gente, vocês perdoem minha preguiça, porque o que é que acontece? Vocês estão vendo que eu estou sentada na minha cama, minha estante está aqui em cima. Vocês já conhecem esse espaço do vídeo que eu falo os meus contos. Acontece que, geralmente, se você não sabe, a minha estante é um pouquinho alta, ela tem bem 1 metro de altura. Então eu não consigo ficar sentada e ela aparecer de fundo. E eu estava com vontade de gravar pra vocês, só que eu não estava com vontade de ficar em pé. Então eu espero que vocês me perdoem, mas o vídeo de hoje vai ser sentadinha aqui, mas vou gravar pra vocês porque o importante é o conteúdo, né? Muitas pessoas me perguntam o que é TBR. Significa to be read, é livros para ler. No caso, a gente vai fazer uma lista de livros que a gente tem interesse em ler. Se você quer ver mais gírias literárias, a gente também já tem o vídeo e o card já tá por aqui. Eu sempre aponto para um lado, só que aí eu lembro que a câmera é ao contrário, então provavelmente tá aqui o card. Então, eu vou contar pra vocês mais ou menos como que eu faço a minha TB Rap. Júnior, você tem costume de seguir? Não. Você tem costume de fazer? Às vezes. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Então, por exemplo, tem muitos livros que eu quero ler de uma vez. E isso não é possível. A gente sabe que a gente não consegue fazer isso. Então, para organizar e facilitar a nossa vida, eu recomendo que você faça um to be read, que são livros que você tem interesse em ler. E apesar de que eu tenho interesse em ler todos os livros da minha prateleira e muito mais dos livros que eu já comprei, baixei e dou recomendações de vocês, eu também tenho que seguir uma ordem de leitura, porque também tenho um compromisso com os parceiros, tudo isso. Então eu tenho que seguir e me organizar conforme o tempo. Para começar, lembre-se que a TBR é algo bem particular. Então não se force demais. Lembro que a última TBR que eu coloquei aqui no canal, eu tinha comentado, mas eu não vou só ler 6 livros. E alguém tinha começado, ela dizendo que não vai ler apenas 6 livros. Gente, é uma questão particular. Tipo, eu sei da minha capacidade que eu tenho tempo e habilidade para ler mais de 6 livros em um mês. Mas isso também vai variando conforme o mês, isso também vai variando de pessoa para pessoa. Então, vou explicar pra vocês mais ou menos como que eu faço. A primeira coisa que eu faço é pegar o meu caderninho. Ah, Júnior, nós estamos no meio eletrônico, você deveria fazer num bloco de notas eletrônico. Gente, não consigo. Quando é pra me organizar todas as minhas tarefas, todas as minhas atividades, eu só consigo me organizar se for escrevendo. Eu só consigo me organizar se for escrevendo. Um exemplo aqui é o da live. Tipo, eu já fiz vários sprinters. Mas ainda assim, aqui eu queria deixar organizado, sabe? Pra eu poder separar na minha cabeça e colocar organizado os meus pensamentos. Então, a primeira coisa que você vai pegar é o seu bloquinho de notas e outra vai ser a sua caneta. Gente, eu tenho muito problema. Eu passei a pensar que... Eu tô vendo que isso aqui tá virando um vlog, basicamente. Eu passei a pensar que as canetas azuis me dão maior sensação de produtividade. Vocês acreditam? Eu não sei se isso é loucura ou um estudo de cores que realmente existe. Mas as canetas azuis me dão uma sensação de produtividade, as canetas pretas me dão uma sensação de seriedade e as vermelhas de algo negativo. É loucura? É loucura. Talvez. Mas eu gosto de escrever todas as minhas tarefas, atividades de caneta azul. Só quando eu vou resolver alguma coisa muito séria que eu gosto de escrever com a preta. Então, você vai pegar o seu caderninho e o que é que você vai fazer? Você vai escrever os livros que você tem interesse em ler. Você pode colocar todos aqueles que você tem interesse em ler, você pode colocar todos aqueles que você quer ler naquele mês. Eu geralmente tento programar os livros que eu quero ler naquele mês. Tipo, coloco assim, de forma aleatória. Pode ser que não caiba, pode ser que não se encaixe, mas você deixa aquilo como um objetivo na sua vida. Superado esse ponto, você já escreveu quais são os livros que você tem interesse em ler durante esse mês de dezembro, você vai pensar o seguinte, por exemplo, você colocou 10 livros, mas você tem que lembrar, dezembro, você ainda está tendo atividade da faculdade? Se sim, isso aumentou ou diminuiu? Se aumentou, você vai ter que botar menos livros porque você vai ter que ter mais tempo dedicado para as atividades da escola, da faculdade. Se diminuiu, você pensa que você pode colocar mais tempo do que você já estava acostumado à sua leitura. Entenderam a ideia? Seguindo essa sequência, o que é que eu faço? Eu separo o mês em semanas. Eu coloco nas semanas assim, o que é que tá acontecendo. Sempre coloco de domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado, até terminar. E aí, o que é que você vai ter? Nisso, você vai ter um encaixe de semanas, entendeu? Você vai começar a encaixar os livros naquelas semanas. Porque, por exemplo, as minhas aulas só vão até a segunda semana de dezembro. Ok, então você já entende que vai ter mais tempo disponível nas 2 últimas semanas de dezembro para colocar mais livros lá. Vocês estão me entendendo, basicamente?
E aí foi isso que eu tava fazendo por aqui. Eu sabia que eu, por exemplo, vou ter um compromisso específico na semana do dia 20 ao dia 26. Então, essa semana eu já coloquei menos livros do que eu coloquei na semana do dia 6 ao dia 12, em que eu teria mais tempo disponível. Vocês entenderam? Então, basicamente, a minha TBR só tá indo até o dia 19. Vocês entenderam? Pois é. A minha TBR, por exemplo, tá separada em dezembro por 5 semanas. Do dia 29 ao dia 5, quando eu fui fazer a TBR, eu já tinha usado o dia 29 e o dia 30 para leituras do mês de novembro, que inclusive vocês já viram que eu coloquei no Lidos em Novembro. Só que daí eu tinha a semana do 1 pro 5. Nesses dias eu sabia que eu teria muitos compromissos, então dentro desses 4 dias, 5 dias, eu só iria conseguir fazer uma leitura. Que foi o que aconteceu? Que não foi o que aconteceu. Eu consegui fazer 2 leituras e daí eu consegui seguir. Eu consegui adiantar uma leitura que eu tinha colocado do dia 13 para o dia 19. Isso aumenta a sua sensação de produtividade, o que faz você querer ler mais, entendeu? Aquilo aumenta a sua vontade de ler. E aí eu tinha colocado, por exemplo, eu sei que eu tenho que ler 2 livros de parceiros nesse mês. Eu coloco os livros de parceiros nas semanas que eu acho em que está mais folgado o meu período de tempo. Por exemplo, nessa do dia 1º, eu consegui colocar um livro de parceiro que estava programado para o dia 13 e para o dia 19. Então, eu já trouxe de volta para cá, o que deixa vago um espaço lá no dia 13 e do 19, se algum daqueles livros que eu tinha deixado fora da lista não coube. Aí eu coloco aqui nessa semana, pra vocês entenderam mais ou menos o que é que acontece. Aí eu tinha colocado do dia 19 ao dia 5, eu só tinha colocado É Assim Que Acaba, que inclusive vai sair a resenha aqui pra vocês. E aí, só que do dia 29 ao dia 30, eu li os livros de uma TBR de novembro. Então acabou que ficou meio desencontrado. Então aqui mais ou menos eu coloquei do dia 1º ao dia 5. E aí do dia 1º ao dia 5 eu li É Assim Que Acaba e li A Secretária do CEO, que eu falei pra vocês. Aí, por exemplo, nós estamos na semana do dia 6 ao dia 12. O dia de hoje é o dia 8. Eu não li ainda essa semana, eu estou com um pequeno bloqueio, mas eu também estou com vários compromissos, eu estou com muita coisa para resolver. E aí, esse do dia 6 ao dia 12, eu tinha programado ler Professor Feel Good e Hashtag Fui. Vou ler Professor Feel Good com vocês na live, provavelmente hoje de noite na live, hoje é dia 8. E vou adiantar isso nessa semana. Como eu consegui adiantar a da semana que vem, que foi a secretária do CEO, eu posso colocar a hashtag Fui pra semana que vem. Vocês entenderam como é que funciona? Então, você meio que é maleável a sua TBR. A minha, eu prefiro separar por semanas, porque se eu conseguir cumprir, me dá a sensação de realização e me dá mais folga. Então, minha recomendação para a TBR de vocês é que vocês coloquem livros de menos, porque se você colocar livro de mais, pode ser que você acabe se frustrando com essa sensação. Então, a minha TBR tá mais ou menos assim. Eu só consegui fazer ela até o dia 19, porque o meu mês tá um pouquinho confuso. Não sei muito o que é que vai acontecer comigo esse mês. Então, acaba que fica complicado de fazer essa TBR. Mas quando você tem meses mais assertivos, meses mais concretos do que você vai fazer nas suas atividades, é muito mais fácil você determinar. Por exemplo, eu sei que eu vou participar do Clube do Livro, então eu tenho que deixar 2 espaços vagos, porque são 2 livros no mês, que é uma quinzena. Eu sei que vai ter leitura coletiva, então eu tenho que deixar espaço vago para leitura coletiva. E aí dá certo para você participar e se organizar. Eu acho que isso aumenta a sua produtividade como leitor. Claro, não é uma obrigação, não é um serviço e tal, mas tem gente que se sente muito melhor quando lê mais ou desfruta melhor desse tempo organizando a sua vida. Eu sou uma pessoa que amo me organizar. Então, minha TBR ficou assim. Do dia 1 ao dia 5, eu leria É Você Que Acaba. Do dia 6 ao 12, Professor Feel Good e hashtag Fui. E aí eu deixei a vaga pro livro da quinzena lá no dia 13 ao dia 19, em que eu leria O Do Que Eu, o livro da quinzena, que é O Garoto do Cachecol Vermelho, e A Secretária do CEO. Como eu já consegui terminar A Secretária do CEO, eu tô com basicamente 2 livros por semana e estou com 2 semanas vagas no final do mês, que é a da semana do dia 20 ao 26 e o dia 27 ao dia 2 de janeiro. Então, eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que é que tá acontecendo. Eu deixei essas 2 semanas vagas, já expliquei pra vocês o que aconteceu, mas eu provavelmente vou preencher. Mas pelo meu ritmo de leitura, eu consigo saber que eu posso encaixar mais 4 livros. Eu só não decidi ainda quais são eles, mas provavelmente são os livros da Julia Quinn. Eu tô com muita vontade de finalizá-los logo. Mais lindo que a lua e mais belo que o sol. E A Dama Mais Apaixonada e A Dama Mais Desejada. Como são 2 duologias, eu acho que é o espaço certinho pra eu fazer essa leitura no final do ano, tá? Bem, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e não tenham se incomodado com o fato de eu estar sentada, porque eu juro pra vocês, tanto que o vídeo ficou bem mais longo, porque fica muito mais confortável, é bem mais gostoso você falar sentada, tranquila, sem pressa, sem balançada aqui pra cá. Eu espero que vocês tenham gostado, me contem aqui se vocês têm costume de fazer a TBR de vocês e se vocês têm costume de seguir a TBR de vocês. Beijinhos e até a próxima!